Vou falar agora de Johannes Gutenberg, que é o inventor praticamente, né, da imprensa, a imprensa escrita, né? Porque ele foi realmente o verdadeiro inventor, apesar de existir alguns precursores aí pela China, alguma coisa assim, mas ele inventou a impressão móvel, né? Com a presença do aço, que seria essas formas, né, de impressão gráfica, né? Então, na verdade, Gutenberg foi um alemão, nascido numa cidade pequena alemã, viveu de 1400 a 1468, né? 68 anos de vida, e tinha uma especialização em joalheiro. Ele tinha um certo domínio da fundição de ouro, prata, então ele já tinha uma intimidade com a questão da impressão e com manusear o aço, né, a coisa do metal. E nisso ele, usando a sua habilidade, ele inventou praticamente essa impressão gráfica. Quer dizer, em resumo, ele foi um inventor dessa prensa gráfica que faz a impressão do livro, da página escrita. O que, evidentemente, em 1430 e poucos, né, nessa época do século XV, meados do século XV, foi importantíssimo na divulgação do conhecimento, né? Então foi um ganho tecnológico, que hoje é uma coisa banal, mas para a época foi um grande avanço em tecnologia, criado pelo Gutenberg, né, pelo Johannes Gutenberg, que foi na verdade, um grande inventor. E essa invenção da imprensa escrita, da possibilidade de se imprimir, né, e de se fazer os periódicos, os livros, isso permitiu a explosão do movimento renascentista, da própria reforma religiosa, através da divulgação das ideias, né, através do material impresso e a sua circulação. E mais na frente, evidente que o movimento iluminista, né, que foi a grande revolução mundial na época, né, a grande revolução global que levou, inclusive, à derrubada da Idade Média, implantação do Estado Democrático. Tudo isso vem da possibilidade da impressão gráfica. Então, o que eu quero identificar aqui é que o advento da tecnologia é fundamental para o avanço da humanidade. Se o Gutenberg não inventa essa impressão gráfica através da chapa, dos seus conhecimentos técnicos, da sua habilidade, e não cria uma modalidade tecnológica da impressão gráfica, da possibilidade da produção em massa, né, da informação, o mundo não teria avançado nos seus movimentos e não teria chegado ao avanço tecnológico, ao avanço civilizatório, o avanço na medicina, enfim, todos os avanços da sociedade estariam travados se não houvesse um impulso tecnológico. Então é fundamental se entender que não é possível negar, né, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que a mecanização pode estar causando, é fundamental entender que o avanço tecnológico ele faz parte da história, ele não pode ser travado e tem que haver um incentivo ao ganho tecnológico, porque a sociedade sempre de um jeito ou de outro ela vai ter os seus ganhos e vai ter a sua possibilidade de avanço histórico e de solução de problemas que seriam insolúveis sem a tecnologia. Basta a gente citar os aparelhos da medicina, os aparelhos dentro da área da engenharia, da pesquisa, da informática, né? Evidente que tudo isso advém de um advento tecnológico, de um campo tecnológico. Então a gente hoje dispõe de soluções, de um determinado conforto, de um determinado avanço em função da descoberta tecnológica. Então não é possível, não é uma visão correta, né, se botar em dúvida a necessidade e a possibilidade, né, do avanço tecnológico. Eu fiz aí essa prévia do Gutenberg em relação ao advento da imprensa para fazer uma colocação mais importante aqui, que é exatamente a presença, de uma forma geral, do nosso avanço tecnológico, que causa uma sombra atualmente na humanidade, né, através da mecanização e dos problemas que essa mecanização vem trazendo. Ou seja, o desemprego, uma máquina substitui um número grande de trabalhadores,
Então o avanço tecnológico realmente ele tem provocado essa dupla questão de um avanço na mobilidade, um avanço nas soluções, no conforto de uma forma geral e ao mesmo tempo uma possibilidade e uma geração de desemprego pela substituição da máquina pelo homem. Então o 5G ele tem segundo os especialistas, ele é a continuidade dos avanços de fibra ótica, de comunicação, de conexão, de informática, né? Então 3G, 4G, agora o 5G. Só que o 5G, ele, segundo os especialistas, ele tem uma capacidade de velocidade muito maior, ele tem uma capacidade de conexão de dados, de interação de dados também muito maior, o que possibilita, né, e praticamente cria uma nova inteligência artificial. Então essa capacidade de inter-relação entre os dados, ele consegue aumentar a capacidade da máquina e dos softwares de dar muito mais resultados, né? Aquilo que o 4G ainda não consegue fazer. Com isso, a mecanização avança com a inteligência artificial e é possível se substituir tanto no trabalho intelectual, né, porque a máquina vai produzir muita coisa, como no trabalho manual. A presença de máquinas e robôs vão gradativamente substituindo a mão de obra humana. Então a grande discussão no momento, a grande polêmica é exatamente que esse avanço tecnológico do 5G e que já dá margem para um 6G, para um 7G, o que você sabe que no momento que chega no 5G, essa disparada ela pode ser daqui para frente muito rápida. Então existe um certo medo, né, da sociedade em que essa inteligência artificial venha avançar de uma forma tão grande que ela venha praticamente eliminar a mão de obra humana, tanto do ponto de vista do trabalho mental, intelectual, como do trabalho físico pela substituição de maquinários. O que eu quero colocar aqui é justamente fazer essa comparação com a época de Gutenberg, lá na Idade Média, com o momento atual. Se prevalecesse essa mentalidade de que não podia se criar a imprensa, de que teria que haver um travamento tecnológico por algum motivo e não permitisse que o Gutenberg fizesse a imprensa, a sociedade, a humanidade teria estagnado no tempo, no espaço e não teria evoluído, né? E da mesma forma hoje, se houvesse uma impossibilidade, né, e um embarreiramento político do 5G e do aumento da inteligência artificial, nós iríamos cair no mesmo problema, na mesma contradição, impedir que a humanidade tenha o seu avanço histórico, científico, tecnológico para pontos, né, e campos ainda desconhecidos e abrindo a possibilidade de que se tenha soluções na área de medicina, na área da tecnologia, na área da ciência, enfim. Um avanço para que a humanidade, a sociedade tenha melhor condição de vida, ou muito melhor condição de vida, devido até aos imensos problemas que a sociedade atravessa. A questão é que a robotização e o aumento da inteligência artificial, ele realmente cria o problema, entre outros, do desemprego, a substituição da máquina pelo homem. Você bota uma inteligência artificial, ela substitui naturalmente, obrigatoriamente, o operário, a mão de obra humana. E na parte do trabalho intelectual também, a parte burocrática fica muito substituída pela capacidade do próprio software de dar as soluções. Mas, com isso, como foi feita essa comparação, né, com a questão do Gutenberg, da impossibilidade ou das consequências de se travar um processo tecnológico, e necessariamente se trava também um processo histórico, e trava o próprio ritmo da natureza, a questão é que a tecnologia não pode ser um empecilho para a vida humana, ele não pode ser uma coisa que venha atrasar o nosso desenvolvimento. O que tem que acontecer é uma quebra de paradigma e a sociedade, os governos, o ser humano em si, ele se adaptar a uma nova tecnologia e criar soluções dentro de outros paradigmas. Se a tecnologia vai substituir a mão de obra de uma forma ou de outra, tem que se dar um jeito de sobreviver sem a necessidade desse nível de emprego, sem a necessidade de um determinado nível de salário, sem a necessidade de um determinado nível de consumo. Então tem que se repensar todo o processo
de civilização em cima de uma alta tecnologia, assim como se na Idade Média, através do Renascimento, da Reforma, do advento do capitalismo, se repensou toda a sociedade medieval. Então o problema não está exatamente na tecnologia. A tecnologia ela tem que ser a solução. O 5G tem que vir, o 6G, 7G tem que vir também. O que tem que ser feito em cima disso é que a sociedade e os governos se adaptem e criem soluções e quebrem os paradigmas para conviver com essa tecnologia, apresentando uma qualidade de vida muito melhor e superior da que nós temos atualmente. Então a tecnologia ela não pode ser problema, ela tem que ser, na verdade, solução. Ela tem que avançar, ela tem que evoluir, ela tem que melhorar a qualidade de vida.